eu poderia dizer que nunca houve tanta liberdade de expressão como há hoje em dia, né? Porque nós temos tantos canais para nos expressarmos, nós temos Facebook, um monte de redes sociais, né? Poderia dizer isso, mas não vou dizer que nunca houve tanta liberdade de expressão como há hoje em dia, porque careço de comparativos bem embasados para poder fazer essa afirmação, e principalmente porque não acredito nisso. Porque é meio paradoxo até, ao mesmo tempo em que temos tanta liberdade de expressão e tantos canais para nos expressarmos, não temos essa liberdade, porque à medida que nós nos expressamos as nossas opiniões, as outras pessoas expressam as delas e se acham no direito de censurar as nossas opiniões. E às vezes censuram essas opiniões até nos próprios canais que são nossos, né? Aí eu vou dar um exemplo. Outro dia eu postei no Facebook, o Facebook meu não é aberto para o público. Uma ou outra vez eu coloco alguma postagem pública, mas a maioria delas, se não quase todas, são só para amigos. Tem algumas pessoas, muitas, mais de 20 bloqueadas para não acessarem. Mas enfim, aí eu postei um comentário no momento em que eu estava nervosa com alguém. Então era na verdade um recado, uma direta indireta, uma indireta bem direta, né? E aí eu fui abordada por uma pessoa que é meu amigo no Facebook, me censurando, dizendo que eu não deveria postar esse tipo de comentário, se eu queria brigar com a pessoa, que eu brigasse ao vivo. Ora, é minha página do Facebook, quem posta sou eu, as amizades são minhas, por que a pessoa se acha no direito de vir opinar sobre o que eu devo ou não devo escrever no meu Facebook? Então tem dias que eu tenho vontade de escrever mensagens positivas, que são as menos vezes, as menos vezes. E aí eu posto mensagens positivas. Tem dias que eu compartilho mensagens que eu vi na página de outras pessoas. Tem dias que eu tô brava e aí eu aproveito para descarregar minha energia ali. E outros dias eu escrevo poesia, em outros dias eu posto os meus vídeos. É a minha página, eu faço o que eu quero. Mas, como se diz, essa liberdade de expressão que eu tenho para expressar o que eu quero na minha própria página, as pessoas também têm, em contrapartida, a liberdade de expressarem a opinião delas a respeito da minha. E aí fica aquele embate. Então eu me pergunto, essa liberdade de expressão, ela existe mesmo? E existe uma coisa muito mais séria do que isso que eu estou comentando, que é a gente achar que tem a liberdade de expressão. Mas nós não temos, porque, na verdade, o que nós expressamos não são nossas próprias opiniões, são opiniões de outros. Como assim? Porque tudo que nós lemos já está filtrado, seja pelo pensamento da direita, pelo pensamento da esquerda. Não existe um pensamento neutro, não existem notícias neutras. Tudo que se lê está, de alguma maneira, já filtrado pela opinião de quem escreveu, pelo filtro de quem escreveu, pela visão, pelo olhar de quem escreveu. Então, à medida em que eu baseio as minhas opiniões em coisas que eu li, né, à medida em que eu estou inserida numa sociedade que tem um determinado pensamento, que utiliza uma determinada linguagem, eu já não tenho a minha liberdade de expressão, porque essa minha expressão está condicionada ao meio em que eu vivo. Então, de uma forma, eu não sou um indivíduo isolado com a minha expressão. Será que eu me faço entender? Então, é muito relativo. Eu acho que nós tínhamos muito mais liberdade de expressão na época da ditadura, por exemplo, porque nós lutávamos contra, né? Expressávamos nossa opinião contra, éramos obrigados a achar subterfúgios para driblar a censura, e aí criávamos mais coisas e sim, expressávamos talvez aquilo que estivesse dentro do nosso pensamento e não dentro do pensamento que nos era imposto, porque hoje, por mais liberdade que nós pensemos que temos, não temos. O pensamento que nós pensamos nos é imposto sem que nós o saibamos, e isso é uma ditadura muito pior. E é mais ou menos o que eu comparei há um tempo atrás, falando com uma pessoa religiosa, falando do livre-arbítrio, porque parece que Deus nos dotou do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o quê? Poder escolher entre o caminho do bem ou o caminho do mal, entre este ou aquele caminho.
Acontece que, bom, eu, com o meu livre-arbítrio, escolho o caminho do mal. Só que lá no final da história toda, eu serei obrigada, de alguma maneira, a reconhecer que aquele caminho estava errado, e aí eu torço para o caminho, tenho que torcer para o caminho do bem. Torcer quer dizer que eu tenho que me encaminhar para o caminho do bem. Então isso não é livre-arbítrio, né? Porque se num momento determinado da bifurcação do caminho eu posso escolher o lado esquerdo ou o lado direito, só que lá na frente o caminho vai se juntar de novo e eu serei obrigada a escolher, a voltar atrás, escolher o caminho que eu não tinha escolhido, que era o que eu não queria, então eu não tenho livre-arbítrio. Mais ou menos acontece isso com a nossa liberdade de expressão hoje em dia. Nós temos muita liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão está cerceada pela expressão dos outros, pelo pensamento alheio, pela cultura na qual nós estamos inseridos, e pelo pensamento, pela língua no qual nós estamos inseridos. Então, não há livre-arbítrio, não há liberdade de expressão nesta conjuntura.